Fala galera, está começando aqui mais um vídeo do canal Juninho Games BR Gameplay. Não, mentira. Você acaba de cair no clickbait e agora vai ter que assistir uma aula de física. Então, aqui especial coronavírus, a gente vai ter nossa videoaula sobre acústica, que é a parte da física que estuda o som. Então a gente já viu todas as ondas de forma geral, né? Agora a gente vai ver o som especificamente. E nessa aula 1, a gente vai discutir as qualidades fisiológicas do som, que são o timbre, a altura e a intensidade, né? Então vamos começar aqui. Primeiro, as fontes sonoras, só dando exemplo agora do que é que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essas fontes que emitem som, que podem ser agora nossos instrumentos musicais. Então a gente tem aqui o cara filmando, tocando violão, né, com as cordas vibrando. Aqui uma membrana vibrante, né, que forma aqui a bateria que o cara está tocando. E aqui um instrumento de sopro e a imagem embaixo das cordas vocais de uma mulher cantando, né, que também está funcionando como fonte sonora. Só que a gente não pode confundir essa onda, por exemplo, que está aqui na corda, com a onda que vai chegar aos nossos ouvidos. Porque esses instrumentos, as membranas vibrantes, vão fazer o ar vibrar também, e isso é o que vai fazer a onda sonora no ar que vai chegar até os nossos ouvidos, né? E aqui a gente tem os harmônicos, né? Só para mostrar um pouco, porque depois a gente vai abordar em outra aula, né, o harmônico nas cordas vibrantes e nos tubos sonoros. O harmônico, vocês lembram lá quando eu falei de ressonância, que cada sistema, cada corpo, material tem frequências naturais de vibração. Então quando a gente coloca, por exemplo, a corda de um violão para vibrar, ela vai vibrar num movimento complexo, que é a soma das ondas estacionárias aqui, dos vários harmônicos. Então tem o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Isso aí a gente vai ver mais tarde especificamente, né? Mas pode ser não só um violão, como qualquer outro instrumento ou qualquer outro emissor de onda sonora, né? E a propagação sonora você já conhece como é, mas aqui só para exemplificar, a gente tem aqui um êmbolo, né, num tubo de ar, e aqui o êmbolo está comprimindo o ar. E ele gera uma região de compressão aqui, né, que é essa parte mais escura. E essa região de compressão se propaga, e quando o êmbolo retorna à posição inicial, a gente tem essa parte mais clara aqui, que é uma região de rarefação. Então a gente tem um pulso formado, né? E assim a gente vai ter a propagação da nossa onda, como a gente pode ver lá embaixo, que é uma região de compressão, uma região de rarefação, uma região de compressão, uma de rarefação. Isso vai formar aqui, nosso comprimento de onda, como a gente viu. E aqui o espectro sonoro, que vocês já viram, eu já botei umas 2 vezes aí nos slides. É a mesma coisa, a nossa gama audível, né, que a gente consegue escutar, aí no mínimo 20 Hz de frequência, geralmente no máximo 20.000 Hz de frequência. Depois a gente tem os ultrassons. É claro que varia de acordo com a idade, né? Uma pessoa mais idosa vai conseguir escutar numa faixa menor, alguns animais escutam mais que a gente, né? E a gente tem aqui os sons agudos com a frequência mais alta e os sons graves com a frequência mais baixa. Agora falando do intervalo acústico. O que é o intervalo acústico? O intervalo acústico, ele é uma comparação entre as frequências de 2 ondas sonoras, né? Então eu tenho esse Izinho aqui, que é o intervalo acústico, igual a F2 sobre F1, sendo que essas aqui são as frequências de 2 ondas sonoras que eu quero comparar, contanto que F2 seja maior que F1. Então aqui só quer dizer, você pega a maior e divide pela menor e faz a razão entre elas para comparar. Esse é o intervalo acústico entre 2 ondas, entre 2 frequências. E aqui um exemplo da aplicação desse intervalo acústico, né? Quando as frequências são iguais, né, que a razão é de 1 para 1, a gente chama de uníssono. Quando a razão é de 2 para 1, que a frequência é 2 vezes maior do que a outra, a gente tem uma oitava. Isso aqui são todos termos que são usados na música, né? Mas claro que ninguém precisa decorar isso aqui, é só para demonstrar, né, esses termos que têm uma importância. E aqui a gente tem as notas musicais, né? O desenho de um
de um teclado aqui, um piano. E aqui para esse lado, na esquerda, a gente tem os sons mais graves, e do outro lado a gente tem os sons ficando cada vez mais agudos, e a gente tem as 7 notas musicais aqui: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois a gente volta a ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de novo. Então, como são 7 notas musicais, se eu começar a contar aqui do Dó, a 8ª nota vai ser outro Dó. Vai ser o Dó da próxima sequência, né? Então, por isso que eles têm 1/8 de diferença. Quer dizer que a frequência desse Dó aqui está na razão de 2:1 em relação a esse primeiro Dó. E com relação à altura, o que é a altura do som? A altura é a sensação de grave ou de agudo que é provocada pelo meu som. O que é isso? Um som grave é um som que tem uma frequência baixa, e um som agudo é um som que tem uma frequência alta. Então, aqui é o que a gente chama alto, um som alto ou um som baixo. Quando a gente fala no dia a dia um som alto, na verdade a gente está dizendo que está mais intenso. Só que isso não está certo. Porque um som alto, quando a gente fala em física, um som alto é um som mais agudo. Então, uma voz fina, que a gente chama popularmente, né, assim, uma vozinha fininha, seria um som fino. Agora, uma voz grossa seria um som mais baixo. Então, alto é mais agudo e baixo é mais grave. Por favor, não confundir com intensidade. Então, quando a pessoa fala assim, por favor, fale mais alto que eu tô meio rouco, na verdade, ela quer dizer para você falar mais forte, porque se você for falar mais alto, você vai falar mais agudo. Então, tem que lembrar para não confundir a altura com intensidade. A altura quer dizer grave ou agudo, alto, agudo ou baixo, grave. E aqui um exemplo, né, que a gente tem um aparelho de som e a gente tem esses 3 falantes. A gente tem o daqui de cima, que é chamado de Twitter, né, que nem a rede social, né? Que é os sons mais agudos. Aqui no meio, mid-range, que são frequências intermediárias. E o woofer, que ele é para os sons mais graves, as frequências mais baixas. Então a gente tem no inglês, né, o tweeter, que é o passarinho. O tweet é o barulho do passarinho, então um barulho mais agudo. E o woof é a onomatopeia do cachorro, né? O latido do cachorro de país desenvolvido, woof, woof, que são sons mais graves. E aqui novamente a gente agora vai ter a intensidade, né? Eu falei da altura, agora a intensidade, com que a gente não pode confundir. A intensidade é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície na unidade de tempo. Ou seja, a gente sabe que as ondas, elas transportam energia, né? Mas elas não transportam matéria. Então a molécula de ar, ela oscila, mas ela não sai do lugar, ela não vai ser arrastada pela onda sonora. Ela vai ficar oscilando. Mas a gente tem aí um transporte de energia nessa propagação ondulatória. Então a intensidade é a quantidade de energia que vai atravessar uma área, né, por tempo. Então, se a gente tem aqui esses 2 indivíduos, o 1 e o 2, quem é que está recebendo o som com maior intensidade? Claro que é o que está mais perto do alto-falante, né, porque a área ainda vai ter sido menor. Quer dizer que essa energia ela vai ter sido dissipado menos. Ela vai ter que atingir uma área menor, por isso a intensidade é menor. Agora aqui que a gente tem uma área maior, esse segundo indivíduo aqui ele já recebe com uma intensidade menor que a do indivíduo 1. Quando a gente fala em intensidade, aí sim que a gente fala um som forte e um som fraco. Então um som mais forte é um som mais intenso, o fraco é um som menos intenso. Então um som alto é um som mais agudo, não é um som mais intenso. Um som baixo é um som mais grave, não é um som menos intenso.
E aqui agora a gente tem a fórmula da intensidade sonora, né? Eu falei que a intensidade é a energia pelo tempo, pela área, né? E a energia pelo tempo, vocês vão ver que é a potência. Então a gente tem que a fórmula de intensidade sonora é igual a potência sobre área. E como no sistema internacional a unidade de potência é watts, então a gente mede a potência de uma máquina, do aparelho em watts, e a área em metro quadrado, então a unidade da intensidade é watts por metro quadrado. E a gente tem aqui, vocês lembram que eu falei que a onda sonora se propaga na vida real como uma esfera, né? Quando eu falo, tem uma esfera se propagando ao redor de mim, que é essa onda sonora. Então essa esfera cada vez mais vai aumentando, assim como nas representações que a gente já viu. Agora, então a gente pode considerar que essa área aqui é a área dessa esfera. Essa área que está na fórmula da potência. E a fórmula da área da esfera, que vocês vão ver em geometria, geometria espacial, né, é 4πr ao quadrado. Então essa é uma fórmula muito importante, né, saber a área da esfera, que com certeza aparece na prova de matemática. 4πr ao quadrado. Então, e o R vai ser a distância que essa onda, que a frente de onda já percorreu da fonte sonora, né? Então a gente tem aqui, digamos que a fonte sonora está nesse ponto aqui. Depois que a onda já percorreu um R, né, um raio R, então a gente vai ter essa área A e essa intensidade I. Agora, depois que essa onda já percorreu 2R, então a gente vai ter uma esfera maior, né, ao redor da fonte. Então a gente vai ter, se a gente está 2R, como a fórmula é R ao quadrado, então a área dessa esfera vai ser 4 vezes maior, em vez de 2 vezes menor. E como aqui a gente está dividindo nessa fórmula pela área, então a nossa intensidade vai ser 4 vezes menor. Aí já aqui eu tenho 3R, minha área é 9 vezes maior, a área da esfera, né? E a intensidade é 9 vezes menor. Aqui mesma coisa, potência é igual a energia sobre o tempo. Aqui ele escreveu separado e aqui colocando na fórmula. Então é a mesma coisa, potência sobre área. A potência ela pode ser o trabalho realizado sobre o tempo, né? E a energia sobre o tempo. E aqui vocês vão ver que a unidade de energia que a gente tem no sistema internacional é o joule. Então eu posso escrever que a unidade de potência é joule por segundo, que é a mesma coisa que o watt. O watt é um joule por segundo. Então eu posso escrever, além de watt por metro quadrado para a unidade de intensidade, eu posso escrever joule por metro ao quadrado segundo, que é a mesma coisa, né? E agora a sonoridade. A sonoridade é a sensação sonora. Então, qual é a diferença da sonoridade para a intensidade? A sonoridade, ela, como eu falei, é a percepção, a sensação sonora, e a intensidade, ela trata de termos puramente físicos, puramente energéticos. Ela quer saber quanta energia está passando ali naquela área por tempo, mas com a sensação sonora, depende da intensidade, depende do ouvinte, que cada pessoa tem um aparelho auditivo diferente, que vai perceber de uma forma diferente, e depende da frequência do som, porque nós não ouvimos todas as frequências com a mesma capacidade, né? Tem frequências que a gente ouve melhor. Então, a gente tem esse gráfico aqui de audibilidade, né? Que vai medir, que a gente vai demonstrar a sonoridade, que é como a gente percebe o som. E aqui a gente tem as frequências, né? Em Hz, começando de 20 Hz até 20.000 Hz, que é a frequência audível. E aqui a gente tem, no outro eixo do gráfico, representada a intensidade sonora. Primeiro, a intensidade normal em watts por metro quadrado. E aqui o nível de intensidade, que a gente vai ver mais tarde, que é medido em decibéis. Então aqui no limiar de audibilidade é
o quanto a gente consegue escutar, né? Acima desse limiar é que a gente começa a ouvir. Então a frequência aqui de 2000 Hz a gente ouve bem melhor do que a frequência de 40 Hz. A frequência de 40 Hz precisa estar com uma intensidade bem maior para a gente começar a conseguir ouvir, né? E a gente tem aqui em cima o limiar de dor, que é depois dessa intensidade aqui, a gente começa a ter a sensação de dor no ouvido. Isso aqui já não é mais saudável para a nossa audição. E agora a gente vai falar dessa grandeza que eu acabei de mostrar aqui, que é o nível de intensidade, medido em decibéis, que é o que a gente usa na prática. E ele vai usar o conceito de logaritmo, que vocês vão ver também em matemática, e eu coloquei aqui para revisar o que é um logaritmo, né? Então aqui a gente tem o log de B na base A, B é o logaritmando e A é a base. Então o que é que quer dizer? O que é o logaritmo de B na base A? O logaritmo de B na base A é um número pelo qual A deve ser elevado para ser igual a B. Então a gente tem aqui, se logaritmo de B na base A é igual a x, então A elevado a x é igual a B. É isso. E a gente, se não tiver nada marcado, se não tiver nenhuma base aqui, então nossa base vai ser 10. Se tiver só log, sem dizer qual é a base, é 10. E a gente também pode ter o logaritmo natural ou logaritmo neperiano, que tem a base E, que vai ser representado por ln em vez de log. Mas o que a gente vai usar hoje aqui é o logaritmo normal com a base 10, né? Que não está mostrado. Quando não está mostrado aqui qual é a base, a gente tem a base 10. E aqui o nível de intensidade é esse N aqui. Agora vamos à fórmula, né? Nível de intensidade é igual a log da intensidade sobre uma intensidade de referência. Isso aqui vai dar um nível de intensidade que é medido em Bells. Então isso aqui é uma escala logaritmo que eles fizeram para ficar mais prático. Vocês viram que os valores lá da intensidade real são muito pequenos. E é uma medida absoluta de energia, né? Então quando a gente está falando aqui de nível de intensidade, a gente vai conseguir comparar a nossa intensidade da onda que a gente quer com a intensidade de referência. Essa intensidade de referência geralmente é essa intensidade aqui, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a mínima intensidade que a gente consegue escutar, aqui do final do gráfico, 10 a menos 12. Então vai ser medida nessa unidade chamada de Bell, que é em homenagem a esse cara aqui, ó, Alexander Graham Bell. E agora se a gente quiser medir em decibéis, que é a mais usada, né? Assim como tem centímetro, metro, decímetro, a gente tem Bell, decibel, e a fórmula é a mesma coisa. Para a gente calcular em decibel é só colocar um 10 aqui na frente, e aí quando a gente fizer nossas contas já fica em decibéis. E aqui a gente tem um exemplo, né? Ó, no limiar de sensação dolorosa, nós temos a intensidade por volta de 1 watt por metro quadrado. E sendo o I de referência 10 a menos 12, encontramos. Então vamos ver, voltar lá no gráfico para ver. Olha, ele falou que a intensidade do limiar da dor é 1 watt por metro quadrado. Se a gente for olhar aqui no gráfico, ele é 10 a 0 watts por metro quadrado. E 10 a 0 é 1, então tá certo, 1 watt por metro quadrado. E o de referência é aquele que eu falei, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que ele está falando lá. Então aqui ele só está calculando, N, nível de intensidade é igual a 10 vezes log de 1, que é a nossa intensidade, sobre nossa intensidade de referência, que é 10 a menos 12. Aí 1 sobre 10 a menos 12 é igual a 10 a 12, né? Aí log de 10 a 12 vai ser fácil de resolver. Qual é o número que, se a gente pegar 10 e elevar ele a esse número, vai ser igual a 10 a 12? 12.
Então, depois a gente vai multiplicar 12 por 10 e vai ter que o nosso nível de intensidade é de 120 decibéis. Agora vamos para a última qualidade fisiológica do som que a gente vai falar hoje, que é o timbre. O timbre, ele já é o formato de uma onda sonora característico de cada fonte emissora. O que quer dizer isso? Que o timbre é o que permite a gente diferenciar um dó que está sendo tocado num violão e um dó que está sendo tocado num piano. Por que eles são diferentes? Porque eles têm timbres diferentes. Isso também ajuda a gente a diferenciar a voz de uma pessoa que está falando, que esteja falando, por exemplo, da mesma frequência que outra. É o formato dessa onda sonora, né? Então a gente tem aqui esse timbre, ele vai ser formado pelos vários harmônicos que eu falei, a soma daqueles vários harmônicos. Então a gente tem geralmente que os instrumentos de corda, como eu mostrei aquele violão lá no começo, eles são os instrumentos que têm mais harmônicos diferentes. Então a gente vai ter o formato de uma onda formada sendo mais complexa, né? A gente tem essa onda aqui. E quando nos instrumentos de sopro, a gente tem menos harmônicos e a gente tem uma onda menos complexa. Dizem que a flauta doce é um instrumento mais puro que tem, né? Então a gente vê aqui que a onda do violino, que é um instrumento de corda bem complexa, e aqui da flauta doce é uma onda bem menos complexa. Aqui em relação ao diapasão, que é quase perfeito. E aqui mostrando, isso aqui é uma onda sonora de um violino. E aqui mostrando os vários harmônicos do violino que somados formam esse formato aqui, de onda que vai ter uma determinada frequência, que é o que vai fazer a gente conseguir distinguir o som do violino, do som do violão, do som da guitarra e do som de uma flauta, né? E aqui só mostrando, a gente tem o som de um trompete, é uma onda sonora de um trompete, né? Aqui é a onda sonora de um trompete sintetizado. Aqui o som de um violão, em termos de comparação, e o som de um violão sintetizado. E aqui é o som do berimbau metalizado. E é isso. Termina agora a nossa aula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha, dar o like, se inscrever no canal e clica no sininho para ativar a notificação. Valeu, falou!